de hoje em diante, os veneráveis servos de Deus, Francisco Marto e Jacinta Marto, sejam chamados beatos e possa celebrar-se anualmente nos lugares e segundo as normas do direito a festa de Francisco e Jacinta Marto no dia 20 de fevereiro. Foi há 17 anos, ano 2000. São João Paulo II está na Cova da Iria. É a terceira visita do Papa Polaco ao Santuário Mariano. Naquela ocasião, na presença da irmã Lúcia, também ela vidente das aparições, ainda viva, o Papa beatifica os seus primos Francisco e Jacinta Marto. Agora, ano do centenário das aparições na Cova da Iria, Francisco estará também no lugar onde aconteceu este fenómeno de fé. E também no dia 13 de maio, no momento em que se comemoram 100 anos da primeira aparição, vai canonizar Francisco e Jacinta Marto. Coloca as duas crianças portuguesas entre os santos da Igreja. Já se sabia que as comissões científica e teológica se tinham pronunciado favoravelmente acerca de uma cura inexplicável de uma criança brasileira à luz dos conhecimentos científicos atuais. Depois, já na última semana, Francisco, em consistório com os cardeais, fixou a data e o local para a canonização das duas crianças portuguesas. É com indizível alegria que acabamos de receber a notícia que a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto será em Fátima, no dia 13, sob a presidência do Santo Padre, precisamente na data da primeira aparição em que os pastorinhos viram a linda senhora revestida de luz. Com a peregrinação do Santo Padre e com a canonização dos pastorinhos em simultâneo, podemos dizer que o centenário atinge todo o seu esplendor. No momento em que se conhecia a notícia do consistório, de imediato se ouviram os sinos no recinto de oração da Cova da Iria. Minutos depois, o reitor do santuário, o padre Carlos Capecinhas, anunciava aos peregrinos a notícia que marcava aquela manhã. Caros peregrinos, Sua Santidade o Papa Francisco, no consistório que hoje teve lugar no Vaticano, anunciou que a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto terá lugar aqui no Santuário de Fátima no próximo dia 13 de maio. Queria sublinhar que este acontecimento da canonização dos pastorinhos é um grande dom para a nossa Diocese de Leiria Fátima, de onde são originários os pastorinhos, para o Santuário de Fátima, para a Igreja em Portugal e para a Igreja Universal. Uma palavra para todos aqueles que reconhecem nos pastorinhos um exemplo luminoso de um caminho de santidade através do coração imaculado de Maria que os conduz até Deus. Podemos dizer com o saudoso Padre Cóndor que a santidade dos pastorinhos é um dos frutos mais belos da mensagem de Fátima. E por fim, convidava todos a deixar ecoar esta alegria no seu íntimo, no seu coração, com o hino dos pastorinhos. Cantemos alegres, a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Não há qualquer dúvida de que esta canonização vem coroar este grande acontecimento do centenário, vem coroar o conjunto das celebrações jubilares e por isso é para nós motivo de grande contentamento. Sem dúvida que este dia 13 de maio será o auge, o ápice da celebração do centenário das aparições. Para nós é muito importante este momento e por isso não posso deixar de convidar a todos para virem a Fátima no dia 12 e 13 de maio rezar com o Papa Francisco, mas para virem também celebrar a santidade do Francisco e da Jacinta.
Francisco Marto nasce em Aljustrel, nas imediações de Fátima, a 11 de junho de 1908. 2 anos mais tarde nasce a sua irmã mais nova, Jacinta Marto. Foi no dia 5 de março de 1910. Ambos são filhos de Manuel Pedro Marto e de Olímpia de Jesus. A sua infância conta com a presença constante de uma prima, Lúcia de Jesus, 1 ano mais velha que Francisco. São eles que se encarregam de levar os rebanhos da família pelos campos das imediações de Aljustrel, principalmente para os Valinhos e para a Cova da Iria. Serão estes os lugares dos acontecimentos que irão projetar para o mundo um dos lugares mais recônditos e esquecidos de Portugal. As 3 crianças veem um anjo por 3 vezes na primavera, no verão e outono de 1916, na Loca do Cabeço, e também no Poço da Casa de Lúcia. O anjo convida-os à adoração a Deus. No ano seguinte, a 13 de maio de 1917, foram visitados, na Cova da Iria, pela Virgem Maria, que lhes pede que ali voltem a cada dia 13 até ao mês de outubro. Esta experiência molda a vida das crianças e projeta-as num aprofundamento da sua identidade cristã. A oração do terço, a vontade de salvar as almas, o cuidado pelo sofrimento que as ações erradas dos homens provocam em Cristo, são o foco espiritual de Francisco e Jacinta. Queridos meninos e meninas, vejo muitos de vós vestidos como Francisco e Jacinta. Fica-vos muito, muito bem. Mas logo amanhã já deixais essa roupa e acabam-se os patrulhinhos. Não haviam de acabar, pois não. É que Nossa Senhora precisa muito de vós todos para consolar a Jesus, triste com as asneiras que se fazem, precisa das vossas orações e sacrifícios pelos pecadores. Mas as crianças que agora serão santas recebem a sua marca cristã muito antes dos acontecimentos da Cova da Iria ou da Loca do Cabeço. É em casa, na família, que se forja uma identidade cristã com capacidade para acolher os acontecimentos que virão. É uma coisa que eu tenho acentuado muito na vida dos pastorinhos. Os pastorinhos são o que são pela família que tiveram. Foi no seio da sua família cristã que os primeiros e principais valores humanos e depois cristãos foram inculcados. Por exemplo, o amor à verdade. Extraordinário como o pai do Francisco acredita que as aparições ocorreram, porque após as palavras da Jacinta, ele vai perguntar ao Francisco se é verdade o que a irmã lhe tinha dito. E diz, porque o Francisco diz que sim, diz é verdade, porque o meu Francisco não mente. Ou seja, há uma família, a família Marto, acredita nas aparições porque sabem que o Francisco Marto não mente. Portanto, o amor à verdade, que sabemos que hoje pode ser trabalhado nas famílias, a questão da união familiar, por exemplo, em termos de oração em comum, foi nas famílias que eles aprenderam a rezar e a família rezava junta. O respeito mútuo dos pais e a presença junto dos filhos. A questão da transmissão da fé ser feita em primeira mão pela família e só num segundo momento é que vem a paróquia. É tão interessante isto. De facto, as famílias cristãs perceberem que são os principais protagonistas na educação da fé dos filhos. Depois vem a paróquia, depois vem os catequistas, depois vem os movimentos. Mas a família não se pode demitir do seu papel de evangelização, de transmissão da fé aos seus filhos. E não há ninguém como o pai e a mãe para transmitirem, pelo exemplo até, o que é a vida cristã. Pedi aos vossos pais, educadores, que vos metam na escola de Nossa Senhora, para que ela vos ensine a ser como os pastorinhos que procuravam fazer tudo o que lhes pedia.
Digo-vos que se avança mais em pouco tempo de submissão e dependência de Maria que durante anos inteiros de iniciativas pessoais apoiados apenas em si mesmos. Foi assim que os pastorinhos se tornaram santos depressa. A espiritualidade dos pastorinhos de Fátima entrou de forma mais nítida na ação pastoral da Igreja após a beatificação do ano 2000. Ainda se pode fazer muito mais, sem dúvida nenhuma. Esse perceber o potencial evangelizador da vida e da santidade do Francisco e da Jacinta, eu noto o incremento nos últimos anos. Pelo menos assim temos trabalhado na postulação também nesse sentido. Não apenas em tentar terminar o processo canónico, digamos assim, mas também tentar, junto dos mais novos e junto dos agentes da pastoral responsáveis, sacerdotes, catequistas, que consigam perceber esse potencial evangelizador dos mais novos. Ainda há muito para fazer. Repare que desde a recepção dos sacramentos, por exemplo, a forma como eles receberam a comunhão da parte do anjo e depois como viviam toda a questão da adoração eucarística, é um potencial evangelizador muito grande e, de facto, temos recebido convites para falar a crianças que se preparam para a primeira comunhão e é um impacto tremendo, porque basta dizer a idade dos pastorinhos que eles logo se identificam. Toda a pastoral também, por exemplo, da devoção mariana, obviamente essa é claramente perceptível, não é? Maria como mãe da Igreja, como mãe de cada um de nós na vida espiritual. A própria oração, a própria dimensão da vida cotidiana da oração aplicada às suas idades. A oração da Ave Maria, alguns já conseguem rezar até o terço com muita simplicidade. De então para cá, a sua vida e exemplo têm sido sugeridos às crianças como itinerário para Deus. A Casa das Candeias, em Fátima, é hoje um espaço que integra este propósito de uma forma muito plástica e lúdica. Aqui os mais novos podem interagir com os acontecimentos da Cova da Iria e com a identidade das duas crianças que aqui dão nome a este espaço. O sol era visto pelos pastorinhos de Fátima como a candeia de Nosso Senhor e a lua era caracterizada pelos mesmos como a candeia de Nossa Senhora. Na altura da beatificação dos pastorinhos, o Papa João Paulo II referiu-se a Francisco e Jacinta como as duas candeias que Nosso Senhor acendeu para iluminar a humanidade nas nossas horas mais sombrias e inquietas. As crianças podem entender hoje, ao olhar Francisco e Jacinta, que a santidade também é para elas e está ao seu alcance. Em Fátima, esta é uma dimensão muito trabalhada com os mais novos. Hoje, e para a postuladora da causa de canonização de Francisco e Jacinta Marto, o trabalho pastoral com os mais novos pode constituir uma forma eficaz para contrariar alguma erosão que se verifica no envolvimento dos jovens com a Igreja. Repare que uma pertença responsável, que se for trabalhada desde a infância, eu creio, até pode de alguma forma evitar aquilo que nós constatamos, que é após o crisma abandona-se a vida da Igreja. Os pastorinhos podem ensinar e ensinam perfeitamente isto, que pertenço à Igreja de forma responsável. Vê-se isso sobretudo a Jacinta Marto, a forma como reza pelo Santo Padre e como os três rezam pela Igreja, que percebem o sofrimento naquela que é a terceira parte do segredo. A terceira parte do segredo de Fátima seria também revelada no dia da beatificação dos pastorinhos. Em 2000, o cardeal secretário de Estado, Ângelo Sodano, anunciava na Cova da Iria a interpretação do Papa João Paulo II acerca deste relato. O bispo vestido de branco, que reza por todos os fiéis, é o Papa. Também ele, caminhando penosamente para a cruz, por entre os cadáveres dos martirizados, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cai por terra como morto, sob os tiros de uma arma de fogo.
O segredo de Fátima, constituído por 3 partes, sempre tinha despertado a curiosidade dos fiéis e mesmo dos opositores ao fenómeno de Fátima. Tentativas para a sua revelação são das primeiras provações que os pastorinhos enfrentam. À época suscitou até aquilo que eu considero muito importante, que foi o fenómeno de agosto, quando os pastorinhos foram presos. Eles foram presos por causa do segredo. E ainda que provavelmente não fosse essa a sua intenção, o administrador, o que teve como consequência com aquela sua atitude, pelo menos para nós que estudamos a vida dos pastorinhos, ele proporcionou uma oportunidade de uma total prova de autenticidade do que estava a acontecer. Porque se ainda houvesse dúvidas até julho que as crianças estavam a mentir, com o fenómeno de agosto já não podíamos ter dúvidas, porque crianças que se não estivessem convencidas da verdade não aguentariam a pressão psicológica que foi aqueles 3 dias em Orem. Ou seja, não houve de facto nenhum maus tratos físicos, mas psicologicamente e espiritualmente foram momentos de uma tensão que não conseguimos imaginar. Por causa do segredo, eles não contaram o segredo. Francisco e Jacinta, os novos santos da Igreja. Serão portuguesas, as 2 primeiras crianças a serem canonizadas fora de um contexto de martírio. Foram eles também, na altura da sua beatificação, que levaram a Igreja a alterar os procedimentos que, até então, apenas admitiam à santidade crianças mártires, por se considerar que a sua razão não estaria ainda plenamente formada para uma afirmação plenamente consciente das verdades da fé. Francisco e Jacinta mudaram este entendimento da Igreja. Hoje, a espiritualidade dos pastorinhos está também presente em diversos espaços que deles nos fazem memória. Por vezes, lugares improváveis ou que poucos conhecem. Em plena cidade de Lisboa, junto à Basílica da Estrela, fica o Convento das Clarissas. É nele que se guarda, intacto, o quarto onde a pequena Jacinta habitou quando veio para Lisboa, já doente. É um espaço ainda um pouco escondido nesta cidade e aquilo que nos vamos apercebendo é que vai sendo quase como o testemunho dos primeiros discípulos, que viram o Senhor e que vão a correr contar aos outros. Então as pessoas que aqui chegam a esta casa acaba por ser muito palavra pela palavra, porque alguém lhes contou, porque alguém veio, porque alguém rezou aqui junto da caminha da Jacinta e junto da cadeirinha onde Nossa Senhora lhe apareceu, porque as graças foram obtidas, porque aqui encontraram um tesouro e vão a correr partilhar com outros. Jacinta viria a falecer no Hospital da Estefânia, mas foi aqui que por algum tempo habitou e se debruçou na janela olhando o jardim em frente que, dizia, lhe fazia lembrar os campos e o arvoredo de Fátima. A Jacinta passou por aqui, mas tanto ela como o Francisco são 2 modelos para nós de como ser contemplativas hoje. Os 2 para nós são modelos de contemplação e de compaixão. E a experiência que eles fizeram em Fátima de se verem mergulhados na luz que é Deus, a Jacinta depois experimentou-a também aqui, ao aproximar-se a partida dela para o céu, para junto de Deus. E uma contemplativa é chamada a ser este sinal e esta presença, esta antecipação do céu na Terra. E por isso eles são 2 modelos de como viver o céu já na Terra, nesta busca incessante por Deus, pela sua luz, pela sua beleza. Mas em Fátima há também um espaço missionário que nos fala dos pastorinhos. No Consolata Museu há uma sala dedicada aos pastorinhos no seu espaço museológico. Foi com grande entusiasmo que também por aqui a notícia da canonização foi acolhida. A sala ficou situada no final de todo o percurso do museu. Portanto, viajam pelo mundo os visitantes e chegamos a Fátima. E onde está o Barreto do Francisco, uma sala escura para apelar à meditação, porque dos 3 o Francisco era o mais contemplativo e, de facto, os visitantes apreciam e passam algum tempo no interior desta sala
como que a meditar e a contemplar este objeto, o Barreto Francisco. Por aqui encontramos também um missionário com uma história de proximidade aos acontecimentos de Fátima. O padre Aventino Oliveira conviveu, na sua juventude, com os pais de Francisco e Jacinta Marto e sublinha as características dos dois videntes. O Francisco era muito calmo e tornou-se um místico, um adorador. Ele viu o anjo como o anjo adorou a Eucaristia nas aparições e entrou-lhe esta ideia da adoração e passava tempo sozinho na igreja a adorar o Santíssimo. A Jacinta era um novelo de amor, uma coisa incrível. Amor pelos pecadores, sempre a escolher, a inventar sacrifícios para que muitas outras pessoas viessem a conhecer a Deus. Isto é muito importante porque também o Concílio Vaticano II insistiu muito sobre o dogma da comunhão dos santos. Isto é, que nós somos todos uma família e, portanto, temos de fazer coisas para os outros. E ela era uma mania a inventar sacrifícios para, ajudar, não é? Ajudar outras pessoas a viverem melhor, a conhecerem Deus melhor, a conhecerem Jesus, Nossa Senhora. No dia 13 de maio de 2017, este lugar estará repleto de peregrinos. Os relicários que guardam as relíquias dos dois videntes de Fátima são em forma de candeia, a lembrar as palavras de João Paulo II e a sublinhar a linguagem da luz e a sua simbologia na fé. No dia da canonização, esses relicários em forma de candeia, um deles contendo um fragmento de osso da costela de Francisco e outro uma madeixa de cabelo da Jacinta, serão levados em procissão junto ao andor da Senhora do Rosário. Os relicários serão transportados sobre um véu branco que leva ao centro uma cruz feita de fragmentos da veste branca usada por Francisco e Jacinta no dia do seu batismo. E é muito engraçado que Deus escolhe muitas vezes para as suas missões, para as missões de Deus, mas que implicam o ser humano, como sempre foi na história da salvação, escolhe instrumentos simples e pequeninos, precisamente para que se perceba que a força é dele. Já isto diz São Paulo, não é? Quando São Paulo pede a Cristo que o liberte da sua fraqueza, Deus diz, basta-te a minha força, porque é na tua fraqueza que se manifesta a potência de Deus. Ou seja, aquilo que à partida parece uma coisa, digamos, que dá alguma inferioridade à questão, para mim é exatamente aquilo que me mostra a assinatura de Deus neste evento. É que os instrumentos eram tão fracos e tão pobres, Francisco, Jacinta e Lúcia, 3 crianças analfabetas, a terra era tão árida e até inóspita, ou seja, temos regiões no nosso Portugal muito mais bonitas que esta região de Fátima, muito mais verdes, muito mais produtivas, ou seja, até a terra era tão frágil e tão aparentemente desprovida de beleza, que 100 anos depois termos chegado aos fenómenos que hoje vemos, só pode ter sido Deus.